Conhecendo um pouco mais. Bit ou byte? Se você está tendo seus primeiros contatos com o mundo digital ou se utiliza dispositivos computacionais há algum tempo, mas vez ou outra fica perdido com denominações como bit ou byte, aqui vai uma explicação que ajudará a entender melhor a medição de dados nos computadores. Bit, B-I-T. Bit é uma palavra formada pelas duas primeiras letras binárias e pela última letra de dígito, digit em inglês. Por que não bid, que seria mais óbvio? Talvez porque bit em inglês quer dizer pequena parte e bid significa lance, oferta. Pode ser que a formação bit seja menos correta gramaticalmente, mas define com mais perfeição aquela partezinha que dá início a tudo. O bit é a base de toda a linguagem usada pelos computadores, o sistema binário ou de base 2, e graficamente representado por duas alternativas possíveis, ou algarismo 0 ou 1. É como se lá dentro da máquina houvesse um sistema de tráfego com duas lâmpadas. A informação entra e se encontra a lâmpada 1. Segue em frente até a lâmpada seguinte. Se dá de cara com a lâmpada 0, muda de direção. São bilhões de informações repetindo essas manobras a cada pentelésimo de segundo. É, por incrível que pareça, sem congestionamentos. Quando se lê que um micro é 32 bits, isso significa que ele consegue processar 32 unidades de informações ao mesmo tempo e, portanto, é mais rápido que um 16 bits. 8 bits compõem um byte, uma unidade completa de informação. Os bits são geralmente usados como medida de velocidade na transmissão de dados. Um modem 14400 transmite 14.400 bits por segundo, enquanto os bytes são normalmente associados à capacidade de armazenamento de dados, um disco rígido com memória de 20 GB. Os bits não servem apenas para representar números, mas para qualquer coisa que precise ser informada a um computador. De uma letra a uma vírgula até a cor que iremos usar. Cada uma dessas informações é transformada em um código binário, interpretada pelo sistema. Byte, B-Y-T-E. Embora os termos bit, unidade de informação, e byte, um conjunto de 8 bits, dê a impressão de terem nascido no mesmo dia, o bit é 7 anos mais velho que o byte. Foi a IBM quem inventou o nome byte em 1956. Mas não há registros sobre o inventor nem sobre a sua inspiração. Bem que um byte poderia ter 10 bits, já que os sistemas de base decimal são os mais usados no mundo. Mas não são, porque as combinações possíveis de 8 dígitos são mais que suficientes para expressar qualquer número, letra ou símbolo. Um conjunto de 8 bits, reunidos como uma única unidade, forma um byte. Nos computadores, representar 256 números binários é suficiente para que possamos lidar a contento com essas máquinas. Assim, os bytes possuem 8 bits. Só fazer os cálculos. Como o bit representa dois tipos de valores, 1 ou 0, e o byte representa 8 bits, basta fazer 2 do bit elevado a 8 do byte, que é igual a 256. Os bytes representam todas as letras, maiúsculas e minúsculas, sinais de pontuação, acentos, caracteres especiais e até informações que não podemos ver, mas que servem para comandar o computador e que podem, inclusive, ser enviados pelo teclado ou por outro dispositivo de entrada de dados e instruções. Para que isso aconteça, os computadores utilizam uma tabela que combina números binários com símbolos, a tabela ASCII. Nela, cada byte representa um caractere ou um sinal.
A partir daí, foram criados vários termos para facilitar a compreensão humana da capacidade de armazenamento, processamento e manipulação de dados nos computadores. Do que se refere aos bits e bytes, tem-se as seguintes medidas. 1 byte igual 8 bits. 1 kilobyte ou kbyte igual a 1024 bytes. 1 megabyte igual 1024 kilobytes ou kbytes. 1 gigabyte igual 1024 megabytes. 1 terabyte igual 1024 gigabytes. 1 petabyte igual 1024 terabytes. 1 exabyte igual 1024 petabytes. 1 zettabyte igual 1024 exabytes. 1 iotabyte igual 1024 zettabytes. Também por meio dos bytes que se determina o comprimento da palavra de um computador, ou seja, a quantidade de bits que o dispositivo utiliza na composição das instruções internas, como por exemplo, 8 bits, palavra de 1 byte, 16 bits, palavra de 2 bytes, 32 bits, palavra de 4 bytes. Na transmissão de dados entre dispositivos, geralmente usa-se medições relacionadas a bits e não a bytes. Assim, há também os seguintes termos. 1 kilobit igual 1024 bits, 1 megabit igual 1024 kilobits e assim por diante. Se você adquirir, por exemplo, um HD de 500 GB, vai perceber que o sistema operacional do computador mostrará uma capacidade menor, que é em relação ao dispositivo. Isso porque os sistemas operacionais, de um modo geral, consideram 1 kbyte como sendo equivalente a 1024 bytes, e assim se segue com megabytes, gigabytes, terabytes e etc., tal como explicado anteriormente. No entanto, para fabricantes de discos rígidos e dispositivos SSD, por exemplo, 1 kbyte corresponde a 1000 bytes e assim por diante. Afinal, o que é correto, 1000 bytes ou 1024 bytes? Há organizações que defendem tanto um quanto o outro. Uma possível solução para esse impasse está nas terminologias e abreviações que a IEC criou para indicar as medições baseadas em 1024 bytes, que são as seguintes: 1 kibibyte igual 1024 bytes, 1 mebibyte igual 1024 kibibytes, e assim por diante. Os mesmos prefixos dos nomes acima são empregados nas medições baseadas em bits, kibit, mebit, gbit, tebit e assim por diante. O sistema de medidas elaborado pela IEC é tido como correto, deixando os prefixos quilo, mega, giga, tera, hexa, zeta e iota, que são oriundos do Sistema Internacional de Unidades, representando 1000 bytes e seus múltiplos, isto é, potências de 10. Assim, as denominações da IEC equivalem às representações de 1024 bytes e seus múltiplos de potências de 2. Em resumo, essas medições ficam assim: 1 kilobyte ou kbyte igual 1000 bytes. 1 kibibyte igual a 1024 bytes. 1 megabyte igual a 1000 kilobytes ou kbytes. 1 mebibyte igual a 1024 kibibytes. 1 gigabyte igual a 1000 megabytes. 1 gigabyte igual a 1024 mebibytes. E assim por diante. Final da ópera. Tudo isso deve ter deixado sua cabeça um tanto confusa, não é mesmo? Resumindo, 1 kilobyte é mais ou menos 1000 bytes. 1 megabyte é mais ou menos 1 milhão de bytes. 1 gigabyte é mais ou menos 1 bilhão de bytes.
Um terabyte é mais ou menos 1 trilhão de bytes. Um petabyte é mais ou menos, deixa pra lá. Pelo menos agora você sabe que um petabyte é maior que um gigabyte, que é maior que um megabyte, que é maior que um kbyte. Só para ter uma ideia da quantidade de bytes que os computadores usam, um CD inocente tem 650 megabytes. Haja byte para uma coisa tão pequena. Informações obtidas no site Informática Mania, site InfoWestern e site Canal Kids.